Se a gente olhar o que estava acontecendo no primeiro tempo, era uma das coisas mais nojentas. Mas olha só que maravilhoso. O Charlie Veloso, eu sempre digo que narrador de futebol, ele tem... Quando é narrador bom, e eu tenho um narrador bom pra caramba. O narrador de futebol, ele tem um sexto sentido muito aguçado para futebol. Olha, eu já trabalhei com vários dos grandes. Eu trabalhei com Pedro Ernesto Tenardim, eu trabalhei com Haroldo de Souza, eu trabalhei com Marco Antônio Pereira, eu trabalhei com muita gente boa. Mas muita gente boa. Eu trabalhei com Orestes de Andrade, eu tive uma sorte de trabalhar com muita gente boa narrando. Mas o narrador que é top, ele tem um sexto sentido que a gente depois fica assim, por que esse cara pensou isso? Sabe por quê? O Charlie vive o jogo. O que o Charlie diz agora, o Charlie fala sobre injustiça. E era o que estava acontecendo. Senhores, nós estávamos sendo roubados. Roubados na cara dura. Teve lances que o juiz, esse infeliz, ele tem que ser persona não grata o resto da vida. Quando tiver jogo na arena, ele tem que ser vaiado do início ao fim. O que ele fez hoje foi nojento. Ele tentou tirar na mão grande uma vitória que desde o começo do jogo a gente deixou claro que seria nossa. Sabe por quê? Porque hoje o Grêmio foi valente. Hoje todo mundo se doou em campo. Sabe o que eu vou fazer nas notas? Eu vou dar 10 para todo mundo. Pode me chamar de louco, clubista, o que quiserem me chamar. Porque hoje não tem como tu tirar ponto de ninguém do Grêmio. De ninguém do Grêmio. Tu não pode, tu não tem o direito de tirar ponto de ninguém. Porque todo mundo se doou. E ele tentou de tudo. Os 2 pênaltis que ele dá, os dois primeiros pênaltis, eles não existiram. Se tu olhar de todos os ângulos, como é que alguém no VAR, com várias câmeras, com vários ângulos diferentes, podendo paralisar a câmera, podendo voltar passo a passo, quadro a quadro, como é que alguém tem coragem de dar o primeiro pênalti? E ele acontece aos 21 minutos. Ele acontece um pouco antes, aos 21 ele cobra. Aos 18 minutos, mais ou menos. O Bernabé, ele dobra as pernas e cai na direção do Noriega. E é marcado o pênalti. Só que daí a gente vai aos 29. E não tem time no mundo que tenha a capacidade de roteirizar uma partida com os tons de sofrimento e quase crueldade com o seu torcedor, quanto o Grêmio consegue. E a gente passou por várias provas desse jeito. Só que esse Grenal de hoje, ele é muito emblemático. Faz 2 anos, aliás, fazia 2 anos que a gente não ganhava Grenal. E parece que quando dava, não vinha de novo. E aí quando a gente faz os gols 29, um gol dos sonhos, que a gente falava no pré-jogo aqui da jornada. Olha, a bola por aquele lado esquerdo, com o Arthur, com o William, vai favorecer a passagem do Marlon com a vitalidade que o Marlon tem para ir na linha de fundo. E quando ele cruzar, vai ter o Vini da Pose, que é um cabeceador nato. E foi assim que aconteceu o gol de empate do Grêmio. Só que daí o jogo segue. E aos 50, tem uma bola que é cruzada, lançada, sei lá o que, alçada do lado esquerdo pro direito. O Borré se agarra na camisa do Noriega, mas com uma forma fiasquenta, ele quase rasga a camisa do Noriega. E a bola toca na mão do Noriega, na mão esquerda. Mas ele rasga quase arranca a camisa. Então, se tem falta no primeiro, não pode ter a sequência do lance. E o infeliz, que não pode chamar ele de senhor, do Marcelo de Lima Henrique, ele dá o pênalti aos 50. Só que aos 53, o William é um mago. É o primeiro jogo dele, eu tenho direito de me iludir. Tudo que ele fez hoje foi diferente, tudo. Ele não cobra o escanteio, ele dá uma assistência. E o André Henrique, que tinha entrado, porque eu não contei a outra parte aqui para quem não viu o jogo, tinha mais um roteiro de crueldade. O Vini da Pose, que faz o gol de empate, o primeiro, ele se machuca e tem que sair. E entra o reserva, o André Henrique, e o André Henrique faz o gol de empate. Só que daí, no segundo tempo, tá todo mundo cansado.
E aí o que faz o Mano? Tem que tirar o Alisson, o William, e ele põe o Alisson. E o Alisson, aos 17 minutos, com corpo de guri, com vitalidade de guri, com saúde de guri, com velocidade de guri, mas com a cabeça experiente de nego velho. Porque quando o Rocher pensa que ele vai bater com a direita, ele calma, olha, enquadra o corpo e só empurra pro gol com a esquerda. Só que depois disso, não estava contente o Marcelo de Limerick. E nós cometemos 2 erros. Tem 2 situações que ele dá que não são erros dele. Ele expulsa o Arthur, e o Arthur não tem mais o que fazer o Arthur, ele dá uma tesoura por trás, acho que no Carboneiro, bem expulso o Arthur, cartão vermelho direto. E no final do jogo, o André Henrique comete de forma infantil uma falta dentro da área e automaticamente é pênalti para eles. Só que daí entra o Charlie Veloso. E é esse sexto sentido que eu tô dizendo para vocês que os bons narradores têm. O Charlie Veloso, ele diz, o tempo inteiro ele se apega na injustiça. E ele fala na injustiça. O Volpe vai pegar, eles vão errar. Porque não é justo o que está acontecendo. E não era justo só o 3-2. Era para estar 3-0. Os 2 gols deles foram um assalto dentro da casa deles. Assalto dentro do Beira-Rio. Só que daí o que acontece com a soberba do 10 deles? Ele chuta na trave e na volta ele isola a bola. E aí o juiz não tem mais o que fazer. Ele deve ter pensado o seguinte, eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso com esses caras do Grêmio. Eu vou terminar o jogo. O jogo que a gente acaba de presenciar é daqueles bons jogos pra gente guardar na memória. É daqueles bons clássicos pra gente guardar na memória. Porque a gente vai lembrar. Nós vamos lembrar. Olha que engraçado. No dia 21 de maio de 2023, a gente tinha vencido o nosso último Grenal. Num dia 21, só que de setembro, a gente está voltando a ganhar Grenal. A gente ganhou o Grenal que teve o Arthur. A gente ganhou o Grenal que teve a estreia magnífica do William. A gente teve o Grenal do gol da velocidade e da inteligência do Alisson. E a gente ganhou um Grenal que teve um momento que a gente não tinha um a menos que eles. Eles que tinham 2 a mais do que a gente. Porque esse árbitro, ele apitou o jogo inteiro com a camisa do Inter por baixo. Ele já tinha feito isso no jogo do Cruzeiro. Pois ele fez hoje 2 vezes. Só que hoje ele teve que entender uma coisa. Quando é pro Grêmio ganhar, ninguém consegue tirar. Se tivesse mais 5 horas de jogo, nós iríamos estar cansados, sem voz, sem as unhas de tanto roer. Talvez com o coração palpitando. Mas nós não iríamos perder esse jogo. Nós não iríamos perder esse jogo, mas nem que ele quisesse dar mais 5 pênaltis. Se eles fizessem 5 gols de pênalti, nós faríamos outros 6 gols. Eles não ganhariam hoje, mas de maneira alguma. Porque hoje entrou em campo e tinha que entrar em campo a garra do Grêmio. Hoje tinha que entrar em campo isso. Eles não iam conseguir. E vê só que coisa de crueldade do nosso roteiro. Porque quando tá acabando o jogo é a última volta do ponteiro já dos acréscimos. 7 minutos de acréscimo. Aí já tinham passado 6, só faltava 1. E o André Henrique faz um pênalti infantil. E aí o que a gente pensa? Não tem mais o que fazer. E aí vem o narrador. E o que diz o Charlie? Não é justo. Não é justo. E se tem injustiça, não vai entrar. E não entrou. Nós acabamos de ver um dos momentos mais intensos da história recente do Grêmio. Esse Grenal é muito maior do que a gente vai imaginar agora. A gente vai imaginar o que foi esse Grenal lá na frente. Agora a gente não tem condição de imaginar. Agora a gente está sem voz. A gente está louco para chorar de felicidade. Porque teve um momento que, sabe, a pior sensação do mundo é a sensação de quando tu precisa fazer, sabe a impotência de atitude? Porque tu não tem o que fazer contra um árbitro de futebol quando ele está mal intencionado. E hoje ele estava. Porque o critério no futebol brasileiro ele não existe. E hoje ele estabeleceu um critério. Coisas que eu vou marcar contra o Grêmio, eu não vou marcar contra o Inter. Ele decidiu esse critério. E repito, esse último pênalti, ele marcou de forma correta. A expulsão do Arthur, ele marcou de forma correta. A expulsão do Bernabei,
ele agiu de forma correta. Mas ele deu 2 pênaltis e que resultaram nos únicos gols do Inter. Nós fizemos 3. Eles fizeram 2. E os 2 que eles fizeram foi de forma irregular. E isso é imperdoável. Foi nojenta a atuação da arbitragem. Mas é tão bom torcer pro Grêmio que até quando fica difícil e as coisas dão certo, o sentimento de extravasar, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E só quem torce para time de camisa pesada sabe o que é isso. Porque ter camisa pesada não é só ganhar título. E hoje, se desse mais 5 horas de jogo, nós não perderíamos esse jogo de jeito nenhum. Porque hoje era dia de ganhar o Grenal. E nós ganhamos o Grenal e lavamos a alma.